aqui é a Marina Stujinski, da Marina e Marina, e a gente está no segundo episódio desse novo canal aqui no YouTube para falar de plantas, de poder de plantas, de minerais, de tingimento natural, de cores naturais, de pigmentos naturais, de moda, de cultura, de arte, de tecnologia e de mística e de várias coisas que envolvem o universo das cores naturais, o que chamamos hoje de cores naturais, foram as cores que tingiram durante milênios todos os substratos que o ser humano produzia. Mas vamos falar também de cores sintéticas às vezes. Bom, hoje eu trago um estudo, um assunto polêmico, que exigiu de mim muita reflexão, muita desconstrução do meu pensamento e reconstrução do meu pensamento. Faz tempo que eu tô com esse assunto para trazer, desde o dia que eu me deparei com ele. Eu já ia fazer um vídeo e trazer, e aí eu estava no meio da mudança e eu deixei para depois, então depois eu fui pesquisar mais a fundo, fui ler mais a fundo, fiz toda a minha análise sobre o assunto, construir, reconstruir, destruir, construir, e enfim, li várias revisões bibliográficas sobre esse assunto, fiz análises partindo de mim mesma, de reflexão sobre o meu trabalho, e não cheguei em conclusão nenhuma. Não estou aqui para julgar, estou aqui para a gente iluminar aí uma matéria sobre o tingimento natural, que ele não se inicia aqui, não se finaliza aqui. Então é só um processo mesmo de iluminação, e que eu acho bastante importante para a gente pensar e sempre estar reconstruindo, para construir realmente um chão aí forte para a gente pisar. Bom, então eu vou contar. É um vídeo longo, eu peço desculpas para quem gosta de vídeo curto, eu ainda não consegui fazer vídeo curto. Eu falo demais, então provavelmente vai ser um vídeo longo, porque realmente tem bastante matéria aí pra gente ver sobre isso, é uma aula. Quem quiser acessar nosso site para conhecer mais, www.marina@marina.com, tá aqui do lado. E fiquem à vontade aí. Também sigam a gente nas outras redes, no Instagram, com o mesmo nome. Um minutinho. Bom, gente, então vamos lá. Vou contar desde o início. Um dia eu estava aí pela internet e eu vi um comunicado da Unicamp, um Reels, assim, rapidão, 90 segundos, comunicando sobre uma pesquisa que aconteceu no Departamento de Tecnologia de Limeira. E eu vou ler para vocês o que esse vídeo falava. Então, foi assim: corantes naturais nem sempre são as melhores alternativas. Estudos conduzidos aqui na Unicamp revelam que os resíduos de alguns corantes naturais podem causar prejuízo à saúde e ao meio ambiente. Isso acontece porque esses compostos são extraídos de algumas plantas e fungos específicos. E quando eles são aplicados em algum contexto diferente de sua função natural, como no tingimento de uma roupa, por exemplo, eles podem contaminar a água utilizada na lavagem. A pesquisa analisou os efeitos toxicológicos dos corantes extraídos de um tipo de cogumelo vermelho chamado Cortinários sanguíneos. Eles foram testados em 3 espécies aquáticas e o resultado mostrou que o uso desses corantes, do Cortinários sanguíneos, podem trazer prejuízos à saúde e até causar a morte dessas espécies. O estudo foi realizado pela bióloga Natália de Oliveira Farias, na Faculdade de Tecnologia da Unicamp em Limeira, em parceria com o projeto finlandês Biocolor.
A reportagem completa está disponível na edição 706 do Jornal da Unicamp. Quem quiser ler, eu vou deixar o link aí, o Jornal da Unicamp, vocês vão lá ver a reportagem completa. Bom, é óbvio que quando eu ouvi essa notícia, né, esse vídeo, esse comunicado, eu dei uma assustada, assim, eu falei, cara, mas a gente tem que lutar para a limpeza de efluente, né? Então, tudo bem, que óbvio que vai ter contaminação das coisas, né? Porque na natureza não existe nada que seja tóxico. Isso é uma luta que eu tenho no tingimento natural há anos, onde eu também comprei briga com pessoas que divulgam que o tingimento natural é atóxico. A gente sabe que na natureza não existe a toxicidade, pelo contrário, tudo é tóxico, porque é assim que a natureza consegue sobreviver, né? A gente pensa no nosso corpo, entra um vírus no nosso corpo. A minha natureza, do meu corpo, precisa matar esse vírus, então ele vai ter o quê? Mecanismos, venenos, para conseguir matar esse vírus, essa bactéria, esse fungo, né? Produzir produtos, né? Produzir produtos, hormônios, anticorpos, que vai matar esse vírus. Então, para o vírus, meu corpo é tóxico. Ele não é tóxico. Por exemplo, se meu RNA transcreve um código errado e cria uma célula cancerígena, ele tem que matar essa célula. Então, meu corpo tem que ter a resposta imunológica de matar essa célula que o RNA transcreveu errado. Então, para a célula que está sendo morta, meu corpo é tóxico. Isso se torna uma toxicidade. Então, na natureza, a gente faz tudo na dualidade, né? Existe o construtivo da natureza e existe o destrutivo da natureza. Não existe nada na natureza que não exista a contraparte dela na natureza natural, né? Então, isso é um problema do corante sintético, mas a gente chega lá em outro momento. Então, na natureza, tudo é feito para ser construído e biodegradado, Tem sempre quando a gente fala, a luz e a sombra, né? A reconciliação de opostos, né? São coisas assim muito formadas dentro da filosofia, da psicologia, da psicanálise, né? E é uma coisa mais simples, que é isso. Que tudo na natureza é feita da sua parte e da sua contraparte, do gênero 1 e do gênero 2, né? De gêneros opostos entre si. E para se construir esse mundo, é feito assim, eu tenho uma energia ácida e uma energia alcalina. E essa energia ácida se encontra com essa energia alcalina, causa uma explosão e forma o sal, forma a estrutura, forma o polímero, forma o corpo. Então, na natureza tudo é feito dessa forma. Então é óbvio que tudo tem sua toxicidade, né? E aí, então esse foi meu primeiro espanto, assim, de ver, falar, cara, mas óbvio que é tóxico, primeiro é um cogumelo, né? A gente tem aí na sabedoria ancestral que os cogumelos têm muita toxicidade, a gente não sai comendo cogumelo por aí, né? Eles são indivíduos, em sua maioria, muito tóxicos para os seres vivos, né? Eles têm uma grande toxicidade, os fungos, os cogumelos, né? Então, depois, né, que é um cogumelo meio exótico. E aí eu falei, mas eles colocam os corantes naturais, então coloca todo mundo, né? Uma categoria gigante de corante natural. Aí eu na hora eu pensei, essa é a história do Hermes, né? O Hermes, gente, o Hermes da mitologia, é uma história assim, que ele rouba o gado de Apolo. E aí, para Apolo não descobrir onde ele tá, o que ele faz? Ele vira a chinela dele. Então, a hora que ele vira essa chinela dele, ele, ao invés dele marcar no chão a direção que ele estava indo, ele marca o oposto dessa direção, né? E o Hermes é o patrono da comunicação, né? A comunicação, ela é esse mundo
maleável, em que a gente pode levar o mesmo dado para a direção que a gente quer. A gente consegue ser maleável, né, com a comunicação. E aí, na hora, né, eu falei, mas calma aí, eles analisaram um cogumelo que realmente tem toxicidade e colocaram todo o tingimento natural, falando nem sempre é a melhor alternativa. E depois, né, vamos supor, o corante é diferente da sua função natural, mas tudo a gente tira do contexto natural, né? O arroz não foi feito para ser comido por mim, eu como arroz. A madeira não foi feita para virar móvel e eu faço da madeira móvel. Enfim, o alumínio não nasceu para virar carro e a gente faz carro de alumínio. Então, né, tudo é tirado do seu contexto natural e aplicado, né, em uma outra função que tem lá, porque nós, seres humanos, evoluímos nesse contexto de construir as coisas a partir de outras coisas. Então, essa é uma própria característica do animal ser humano, né, de retirar as coisas da natureza e reconstruir essas coisas, né? Então, tudo é tirado do seu contexto natural. O algodão não foi feito para ser roupa, ele foi feito para ser algodão, né? Enfim, então eu achei um texto muito estranho, que no primeiro momento eu quis, assim, confrontar esse texto de frente, mas aí eu falei, não, eu vou lá ver o que acontece. Então, primeiro eu entrei no jornal da Unicamp, esperando, às vezes, um storytelling um pouco mais sofisticado, né, desse texto, porque seria uma publicação ali. Então, não encontrei, era um texto bem parecido com isso. A coordenadora desse projeto é a Gisela Umbuzeiro, que depois a gente vai chegar nessa professora, é uma professora aí muito antiga da Unicamp, muito responsável. Ela tem trabalhos muito importantes dentro da Unicamp, fora da Unicamp também. Mas a gente vai chegar lá, falar do trabalho da Gisela mais pra frente, que é muito interessante. Bom, e aí aí eu fui lá no jornal da Unicamp, eles continuaram, é melhor ficar longe, né? Então eles começam a história, né, essa comunicação, né, de uma forma até infantil, ali, falando assim, vamos pegar aqui um pedacinho. A ideia de que tudo natural não faz mal é bastante difundida, e é verdade. Isso, né, esse primeiro trecho a gente não encontra só nessa tese, a gente encontra em diversas publicações, né? E de fato, a gente achar que a natureza é atóxica é uma ignorância nossa, é uma falta de reflexão sobre a natureza. A nossa própria natureza. Porque a gente está todo momento produzindo toxicidade. Se tem alguém que chega em nós e nos confronta, a gente vai criar um veneno, que é a antitese dessa tese. Então a natureza toda é feita numa tríade que chama tese, antitese e síntese. Né? A trindade ela é expressa na natureza, né? Então por isso que ela é tão famosa aí nos textos místicos, né? Porque ela é a expressão da natureza. Então, que não faz mal é bastante difundido. E é uma ignorância, é uma falta de reflexão, porque não existe nada que não seja tóxico na natureza. Como diz Paracelso, tudo é veneno. Não existe nada na natureza que não seja veneno. E entre os adeptos de um estilo de vida sustentável. Mas deixa de fazer sentido diante da quantidade de substâncias tóxicas encontradas na natureza. Do veneno da cobra à ricina, substância letal presente na semente de mamona. São diversos produtos naturais dos quais é melhor manter distância. Mais ou menos, né, gente? A gente tem uma série de produtos tóxicos na natureza que a gente não tem que manter distância, a gente tem que ter protocolo de uso. Por exemplo, o óleo de ricino é super importante, para a indústria, é super importante na composição de diversos medicamentos, é super importante na medicina popular, onde existem protocolos, né, milenares de uso desse óleo. Eu mesma sou do sítio, eu fui criada no sítio.
E eu brincava com mamona. Minha mãe, eu brincava com mamona, tinha pé de mamona, a gente brincava com mamona. Mas minha mãe, o protocolo era, tá bom, podem brincar, só que lavam a mão, não põe na boca, não comam. Esse é veneno, mata. E nunca ninguém morreu. Brincava com várias criancinhas da fazenda, a gente era uma turma gigante, enfim. E ninguém nunca se intoxicou com mamona, porque tanto minha mãe como as outras mães, como os antigos, os sábios do sítio, sempre souberam que a mamona era tóxica. Então as crianças tinham 4, 5, 6, 7, 8 anos e todos sabiam que aquilo era tóxico. Igual a borboleta, a gente amava pegar borboleta, a gente amava ficar atrás da borboleta, catando borboleta. E eu tenho um medo de borboleta desde pequeno. E essa brincadeira com a borboleta bonitinha, não a preta, que é algo que eu morro de medo até hoje, era uma forma de eu também diminuir meu trauma. E aí, mas qual que era o protocolo? Não coçem o olho de jeito nenhum. Brincando de borboleta, lavam a mão toda hora. Vão lá, lava a mão, não põe a mão no olho de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente se sabe que algumas espécies de borboleta, ou diversas delas, existe sim uma toxicidade naquela poeira ali que tem na asa que pode causar cegueira. Então, nosso protocolo era esse, a gente era criança, 7 anos, brincava de catar borboleta, mas o protocolo era lave a mão, não coça o olho de jeito nenhum, lava sempre a mão. E nunca ninguém teve esse problema, a gente seguia o protocolo, né? Seguir esse protocolo. Né? Isso com cobra, com um monte de coisa, porque uma criança no sítio é exposto a muitas toxicidades, né? Então, e de fato eu venho sempre brigando com algumas pessoas que falam que é atóxico. Falam, não, não é tóxico, o mordente não é tóxico, né? O sulfato de alumínio não é atóxico, o sulfato de ferro não é tóxico, o sulfato de cobre não é atóxico. As plantas em si não são atóxicas. A gente pode sim pode sim passar mal, né? Com algumas plantas. Eu, por exemplo, eu tenho uma leve toxicidade quando eu extraio, tanto é que eu sempre extraio, eu tento extrair num lugar mais ventilado, tanto a erva mate como rúbia. Eles têm a mesma composição, pega no mesmo lugar de mim, assim, do meu ser interno, no meu nariz. E não que mas eu sinto algo ali no nariz, que eu não gosto muito. Então eu sempre faço uma extração num lugar mais ventilado, para eu não me intoxicar. E isso vai acontecer com um monte de coisa. Por exemplo, a folha de louro, né, o óleo essencial de louro é proibido em vários países, só com prescrição, porque ele é extremamente tóxico, o óleo essencial da folha de louro, né? O louro tem uma toxicidade aí bem forte. E então, em alguns países, ele é até controlado. Eu esqueci o nome do óleo essencial, né, de louro, mas é isso. Então, e a gente usa, põe no feijão, todas essas coisas. Se as plantas não fossem tóxicas, elas também não seriam remédios. Porque os remédios acontecem a partir da toxicidade da planta. Ela é tóxica para tal bactéria, então se usa como anti-inflamatório. Ela é tóxica para tal fungo, então se usa como antibacteriano, antimicrobiano, como anti-inflamatório, porque ela mata aquele fungo que está causando uma inflamação. Então ela é anti-inflamatório, aquela bactéria, aquele protozoário, enfim. Então é o veneno das plantas, é a toxicidade dos seres que fazem ele também ser remédio, né? Bom, saímos dessa história toda aqui, dessa introdução muito longa até, sobre essa questão da toxicidade e fui atrás dessa publicação. Essa é uma publicação de parceria da Unicamp, do Laboratório de Tecnologia Qualimeira, com a Biocolor. A Biocolor é uma empresa finlandesa de Helsinki, eu acho. E ela tem parceria também com as universidades da Finlândia, de Helsinki e tudo. Talvez várias de vocês conhecem, seguem a Biocolor nas redes sociais.
E ela é uma empresa que fabrica, que está numa pesquisa para vir a fabricar, ou já fabrica, alguns corantes naturais. E eles têm um laboratório, então eles fazem pesquisa, né, sobre esses corantes naturais que eles estão fabricando. Bom, então vamos lá. Aí, o primeiro, depois de eu ler esse jornal da Unicamp, vocês podem ir lá, eu fui atrás da pesquisa, né, da pesquisa, da Biocolor, da Gisela, da Natália, enfim, fui atrás da parte bibliográfica, né, da literatura aí. Bom, então aí eu cheguei, na primeira que eu cheguei foi tingimento sem água, né, com menos água, e as propriedades toxicológicas dos biocolorantes do cortinário sanguíneo em tingimento com pouca água. Bom, o que é esse tingimento com pouca água? O que eles estavam tingindo, né? Vamos contextualizar. Eles estavam tingindo poliéster com gás carbônico supercrítico. Então é uma máquina lá, um desenvolvimento tecnológico, uma máquina que põe lá o gás carbônico CO2, gás carbônico supercrítico, que chama isso, para fazer o tingimento dentro da questão do gás carbônico supercrítico para atingir principalmente poliéster, né? Para substituição do corante disperso, que é o corante do poliéster, para corantes naturais. E eles estão tendo uma super boa, um bom acabamento, eles estão chegando em bons tingimentos a partir do CO2 supercrítico. E usa menos água, enfim, né? Tem toda uma questão tecnológica ali que é interessante dentro, né, dessa história da água. Bom, então eles vão analisar o efluente gerado pelo tingimento com CO2 supercrítico em poliéster. Esse foi o primeiro que eu cheguei. Eles estão analisando duas moléculas nesse paper, principalmente, que é duas moléculas. Aí, bom, antes de chegar, então nossa, vai ficar gigante esse vídeo. Já estamos em 20 minutos. Bom, mais de 20. Antes de chegar à pesquisa, eu quero contextualizar. Bom, o que é esse cogumelo? É um cogumelo do hemisfério norte, né, ali da Europa, dos Estados Unidos, né, daquele tipo de clima. Ele chama cortinários sanguíneos e é um cogumelo que produz moléculas de antraquinona. Bom, então o que é antraquinona? Vamos lá. Antraquinona é uma molécula super importante no tingimento, seja tingimento natural ou tingimento sintético, porque a antraquinona é sintetizada em laboratório também. E, inclusive, os corantes de antraquinona sintéticos são um dos corantes mais utilizados na indústria de corantes e pigmentos, né? A gente vai ter muitas tintas de antraquinona, inclusive, né? No mundo das artes, enfim, feita a partir de moléculas de antraquinona sintetizadas. Segundo a pesquisa, o que eu estava vendo na literatura, ele é a segunda categoria de corantes mais utilizados dos corantes sintéticos. São os corantes de antraquinona. A gente tem mais de 70 moléculas catalogadas de antraquinona, naturais catalogadas de antraquinona. Então é uma família aí razoavelmente grande. Não é tão grande igual a família dos flavonoides, tudo, mas é uma família muito grande das antraquinonas. E elas vão produzir corantes laranja, vermelho, rosa, enfim. Então vamos lá. Acompanha aqui o paper sobre antraquinona. Então, o que é antraquinona? Antraquinona são moléculas formadas a partir do antraceno, o que é o antraceno? O antraceno são 3 moléculas aromáticas. 3 moléculas aromáticas são 6 carbonos ligados entre eles. É uma molécula de muita estabilidade, eu preciso de uma energia muito grande para formar um anel aromático e também para desfazer um anel aromático. Eles são muito estáveis, então essa estabilidade, né, que vai estar aí presente, onipresente na natureza, é uma molécula bem estável e eu preciso de muita energia, tanto para formar como para quebrar. Então são 3 moléculas
três anéis aromáticos, né, de 6 carbonos, então, juntos, é o antraceno. E quando ele tem 2 carbonilas, esse antraceno, que são 3 moléculas aromáticas juntas, eles tendo 2 carbonilas no meio, que é essa dupla O, né, esse Ozinho embaixo, esse Ozinho em cima em dupla, com uma ligação dupla, que chama carbonila, ele passa a ser uma antraquinona. Eles estão presentes em animais, vegetais, fungos, bactérias. Então, todos os corpos líquens, todos os corpos vivos produzem, assim, diversos corpos vivos produzem moléculas de antraquinona. Eu quero deixar aqui uma etimologia da palavra sobre a carbonila. O que vem ser a carbonila, né? A carbonila é essa dupla O aí ligada num carbono. Carb vem de carbono, né? Carbono, carbono. E nila, o que vem a ser nila, gente? Nila é azul, azul índigo. Em sânscrito, azul índigo. Então é a mesma ligação que a gente encontra no índigo. E provavelmente foi nomeado por causa da redução do índigo, né? É a molécula que nas moléculas de antraquinona, quinonas e naftaquinonas vão reduzir. Então, elas têm potência de redox, né, de reduzir e oxidar, assim como o índigo, é a mesma molécula, a mesma ligação, que é algo que vai ganhar elétron, né, na formação e formar, eles vão superóxidos, né, peróxido, por exemplo, costuma-se produzir peróxido a partir dessa potência de redução da antraquinona. Isso é na indústria. Então eu queria deixar o mundo do índigo nomeando essa ligação molecular. Bom, vamos lá. Sempre muita emoção nesse momento, né, gente? A gente sempre fica muito emocionado quando aparece um nila aí nos nomes. Bom, então essa é a molécula de antraquinona. A antraquinona é uma molécula que ela é formada a partir da quinona. A quinona é uma molécula que tem um anel aromático e 2 ligações de carbonila em cima e embaixo em um anel aromático, essa é a molécula 1. Quando eu tenho 2 moléculas, eu tenho a naftaquinona, e quando eu tenho 3 moléculas, eu tenho a antraquinona. Então, essa é a definição da quinona, naftaquinona e antraquinona. É uma família muito abundante, muito importante no tingimento natural, porque as moléculas de antraquinona costumam ser moléculas que sofrem pouca oxidação a partir do momento que estão tingidas, então elas têm um tingimento muito sólido. Eu tô de antraquinona, né? Eu estou inteira de antraquinona. Rúbia, né? Tudo rúbia aqui. Rúbia atrás. Então tem muitas antraquinonas acontecendo nesse vídeo. Essa antraquinona é daqui a pouco eu lembro o nome, a alizarina. É a molécula principal da antraquinona, mas aqui eu tenho cordifólio, então eu também tenho purpurina, que é uma outra molécula de antraquinona. Então eu tenho aqui alizarina, purpurina, enfim, essas moléculas da rúbia, da família da rúbia, que eu estou usando rúbia. É muito abundante a antraquinona no mundo, assim, a gente vai ter várias folhas verdes que produzem antraquinona, como, por exemplo, alface e almeirão, uma quantidade pequena, mas tem. A gente tem antraquinona na família das rubiáceas, né? Na rúbia tinctória, cordifólia, rúbia SSP, então várias rúbias, né? Várias espécies de rúbias. Nas espécies de Galium, a gente vai ter, por exemplo, no Brasil a rúbia brasileira é uma espécie de Galium, ou Helbunium também. Então a gente tem no Brasil rúbias de Galium, rúbias de Helbunium, são as rúbias nativas do Brasil, e da família da rubiácea, dessa família das rúbias, né, que a gente extrai da raiz. A gente vai encontrar na cochonilha, na laca da Lasfer e no corpo do Kermes, então formando
Cochonilha e Kermes a partir do sangue, né? Enfim, do sangue dele, né? Das fêmeas, tanto de Cochonilha como de Kermes, e da Laca da Lasfer, da Casa da Lasfer, né? Que vai ser da Figueira Sagrada, aí um corante muito, muito importante para a construção da mística oriental e ocidental, a escarlate. Então vamos lá. Temos uma grande quantidade de antraquinona na babosa, na aloe vera, na casca de nozes verdes, na azedinha da horta, nas folhas de teca, na cortinária, na cássia sena, na catuaba, na morinda, nas flores de cártamo e etc. A gente vai encontrar aí fontes abundantes, inclusive a erva mate também tem antraquinona. Então, a antraquinona é um grupo grande, está em vários lugares. E é essa turma de moléculas que eles estão analisando. Então, o que fez a Biocolor? Pegou cortinários sanguíneos e purificou as moléculas dele. Então, eles fizeram extração líquido-líquido, aí é uma forma de extração, que é a partir do solvente, cada molécula aí vai sendo separada da outra molécula. Então, chegaram à conclusão que o cortinário sanguíneo tinha a sua maior parte de hemodina, que é uma molécula de antraquinona, que era a maior construção do cortinário sanguíneo. Depois tinha uma quantidade menor de dermocibina e dermorubina. Então, são essas 3 moléculas que estão sendo analisados no trabalho. Bom, aí vamos lá, então, nas moléculas. Aqui eu cheguei nesse paper, esse paper estava sendo analisado 2 das moléculas, porque eles ainda não tinham literatura sobre elas, que é a dermorubina e a dermocibina. Então, quem quiser, eu vou deixar o link do paper, vocês vão lá para ler o paper inteiro. Bom, aí eles vão fazer tanto... E esse paper é feito pela galera da Finlândia, dos Estados Unidos, de São Paulo, da Finlândia, Estados Unidos e São Paulo. Foi quem escreveu esse paper, tem o nome de todo mundo, Mico, Joana, Anjaína, Natália, Daniel, Rica. A Rica eu acho que é a dona da Biocolor, o Harold, Gisela e Jana. São as pessoas envolvidas nesse trabalho. Bom, então eles vão analisar 2 dessas moléculas, que é a dermocibina e a dermorubina. Sempre lembrando do comunicado, né? Que porque as moléculas são tóxicas. Bom, conclusão, tem todo o método que eles usaram, todas as coisas, eles vão fazer toxicológico e mutagênico. Então, eles estão trabalhando a toxicidade, a mutagenibilidade e a sensibilidade da pele. Mas depois eu entro nessa daí. A sensibilidade da pele. Bom, desses 2 compostos, que é a dermocibina e a dermorubina. Bom, conclusão que eles tiveram desse trabalho aqui. Calma aí. Que eu vou chegar lá. Discussão. Vamos pegar a conclusão já. Tá aqui. Na discussão. Sobre a discussão sobre o trabalho. Eles falam que é um segundo grupo de corantes, amplamente utilizado pela indústria, tá? Em fungo, etc. Bom, vamos lá aonde eles falam da toxicidade, né? Que eles vão falar que as 3 corantes, né? Eles têm bastante penetração no tecido, eles são bons para o tingimento. No nosso estudo toxicológico, demonstramos que a dermocibina e a dermorubina não são mutagênicas. Os estudos foram conduzidos usando o protocolo MPA, um teste de mutagenibilidade de baixo custo, cuja sensibilidade corresponde ao teste AMIS regular, mas requer menos reagentes e menos trabalho. 5 cepas de S. tifimurium
com e sem ativação metabólica foram testadas em uma ampla gama de concentrações de corantes e nenhum efeito mutagênico foi observado. Apoiando nossos resultados, a dermocibina foi listada como não mutagênica na revisão também de Brown. Além disso, a dermocibina e a dermorubina não causaram toxicidade consistente e dependente na dose de ensaio de viabilidade celular, indicando um baixo nível de toxicidade. Observamos o aumento da liberação de LDH conectada a ambos os corantes em células de EPG2, eu acho que é hepáticas, de ratos, eu acho. Enquanto as células THP1 foram afetadas apenas pela dermorubina. No entanto, nenhuma diminuição na viabilidade celular foi observada no ensaio PI-digitonina ou no teste MTT, exceto pela ligeira redução na viabilidade da EPG2, na concentração mais alta de dermocibina. Em geral, os efeitos dos corantes naturais de antraquinona na viabilidade celular foi pouco estudado. Vocês estão falando que tem pouco estudo disso, né? O único relatório anterior que encontramos alegou que a reina, outra antraquinona derivada de planta, causou uma clara redução dependente da dose na viabilidade celular, usando o teste de MTT e captação de vermelho neutro em hepatócitos primários de ratos. Em contraste com essa publicação, nossos resultados não levam preocupações sobre a citotoxicidade da dermocibina e a dermorubina. Essa foi. Por fim, o que eles chegaram? A produção de superóxido, daí eles vão ter lá toda essa... Então, por fim, a dermocibina e a dermo não foram sensibilizadores de pele, de acordo com o ensaio Keratino-Sens. Eles também fizeram se isso causa alguma irritabilidade à pele, dentro desse ensaio Keratino-Sens, que é de uma empresa aí, enfim. Nenhuma das duas causaram sensibilidade na pele. Foi viabilizado em colaboração com o Centro Europeu de Validação de Métodos Alternativos. Enfim, as ceposes celulares observadas foram vistas apenas com maior concentração de corantes. Concluindo, foi estabelecido que os biocolorantes de antraquinona derivado do fungo C. sanguíneos são adequados para atingir fibras têxteis usando dióxido de carbono supercrítico em meio sem água. Essa minimização de resíduos por meio, aí eles vão falar. Bom, foi liberado a dermocibina e a dermorubina, que são duas moléculas, né, duas moléculas de corantes extraído do cortinário sanguíneos. Aí faltou, então aí eu falei, mas foi liberado. Achei estranho. Então vamos lá, faltou a hemodina. Bom, chegamos aí no cerne da questão. A hemodina, gente, é um corante de antraquinona que é da mesma família da aloe-hemodina que tem na babosa, na casca de babosa. E ela é um corante de antraquinona extremamente pesquisado. A gente vai ter que encontrar muita literatura sobre a hemodina. A hemodina ela é muito utilizada na farmácia têxtil, na farmacologia. Ela já tem estudos em testes clínicos com pacientes de pessoa, ela já é aplicada em testes em ensaios clínicos já. E ela é principalmente utilizada em tratamento de câncer, em tratamento anti-inflamatório. A maior história da hemodina é anti-inflamatória. E ela é muito utilizada, a gente vai encontrar diversas literaturas. Então vamos até ela. Ela que é o cerne dessa questão. Bom, aí a Gisela, se vocês forem ver lá no trabalho da Biocolor, a gente vai entrar na Gisela. A Gisela é uma professora da Unicamp, uma professora doutora da Unicamp, que trabalha há muitos anos com efluentes. Ela trabalha, talvez, eu acho que ela trabalha até hoje na CETESB, e ela foi responsável por diversos estudos que aconteceu na CETESB, de efluente jogado em rios, né, de lavanderias.
de corante sintético. Então ela descobriu várias coisas no trabalho dela. Quem quiser ver o trabalho dela, ela tem no site da Biocolor. Em 2020 ela fez uma palestra sobre isso, explicando qual que foi o trabalho dela junto à CETESB de recolhimento de material de rio para análise, qual era a questão lá, todas as questões que estavam envolvendo a questão de efluente de tingimento sintético. E ela deve ter começado essa parceria mais ou menos em 2020 com a Biocolor. E ela foi responsável por estudar a hemodina, principalmente. Então, a hemodina, tem muita literatura da hemodina aí nas publicações. E já era esperado a hemodina ser mutagênica e tóxica, porque ela já vinha de estudos, de muita literatura, desde os anos 80, porque ela é extremamente utilizada na indústria médica, no mundo médico, farmacêutico. Então, já tinha muita literatura sobre a toxicidade da hemodina e sobre a potência mutagênica dela. Contudo, não tinha um estudo de efluente, né? Como a hemodina poderia afetar os micro-organismos e os macro-organismos também, os peixes, os crustáceos, as algas, peixe, crustáceo, camarão, bactérias, enfim, meio aquático. Então ela fez esse trabalho, né, o departamento dela com a Natália, todos fizeram esse trabalho com a hemodina. Já se sabia que a hemodina era tóxica? Já. Já sabia que a hemodina era mutagênica? Já sabiam, porque a gente tem bastante literatura, só que ainda nunca tinham feito um estudo mais aprofundado dentro dos micro-organismos aquáticos sobre isso, e foi isso que a Gisela fez. Então a Gisela, no seu trabalho, constatou que a hemodina é um composto sim mutagênico para espécies aquáticas. E constatou também que é tóxica, tanto ela causa toxicidade como ela causa mutagenibilidade em todas não, em algumas espécies aquáticas. A questão da toxicidade, vamos ao paper da Gisele aqui, calma aí. Só um minuto, gente, porque eu tenho 1 milhão de papers abertos aqui. Toxicológico, DAS. Ela acabou de publicar, o trabalho da Gisela é importante, extremamente bem feito. E sim, a publicação dela está atingindo revistas muito importantes também. Então, de fato, é um estudo e uma publicação que está sendo validadas por revistas muito importantes, viu, gente? Então, por isso que é importante esse trabalho da gente olhar e analisar ele. Foi publicado na Food and Chemical Toxicology, uma revista aí que eu acho que é A1, assim, é uma revista bem importante. Corantes naturais antraquinônicos, hemodina. Caracterização eco e genotóxica para organismos aquáticos, tradução do Google. Para ser mais rápido aqui. Bom, a hemodina foi tóxica para embriões de Daphnia similis e da Daniel Herrill. Eles fizeram, né, o trabalho lá. Quem quiser ler toda a publicação, o método utilizado, todas essas coisas tá na publicação. Entre os organismos estudados, o embrião de Daniel Herrill foi o mais sensível à hemodina. A hemodina é mutagênica para Parhiale havaianis e a hemodina é mais tóxica que a dermorubina e a dermocibina para espécies aquáticas. No abstrato, diz que nenhuma toxicidade foi observada no Rhaphidoceles subcapitata e no Seriodafina dubia, ou Parhiale havaianis. Estudos bioquímicos moleculares são necessários,
ainda o paper diz que ainda precisa ter estudos bioquímicos moleculares adicionais para elucidar as vias tóxicas e mutagênicas da hemodina em organismos aquáticos. Além da foi feito, eu acho que o protocolo é um protocolo parecido com o protocolo AMES, mas é um outro protocolo. Eles não estudaram o outro fungo, né, que é aquele que produz índigo. O Estrachnia coli, que também é utilizado no AMES. Eles estudaram a salmonela, que é protocolo do AMES, né, no teste de mutagenibilidade, no protocolo da Gisela Ambuzeiro, que é aquele protocolo que que eu li ali atrás, que falou, olha, é um protocolo como o AMES, mas mais barato, mas tão bom quanto. É um protocolo da Gisela Ambuzeiro, isso. Eu acho que foi ela que criou esse protocolo. A importância da pessoa. Né, de salmonela. Foi então encontrado a mutagenibilidade em salmonela, não foi testado o outro, porque o AMES tem 2 cepas que eles testam, a salmonela e aquele Estrachnia coli. E então ela foi mutagênica no ensaio de micronúcleo, no ensaio de micronúcleo no anfípode P. havaianensis, que é esse daqui, né, o Parrialia havaianensis. Entre os corantes a hemodina é bem tóxica. Bom, isso a gente sabia a toxicidade dela, porque a literatura tem bastante relatos sobre essa toxicidade e sempre soubemos a toxicidade da hemodina. Porque veja bem, na medicina popular, qual que é o protocolo do uso da babosa? A babosa tem hemodina em grande quantidade. Retirar a casca da babosa, que é da onde tá a hemodina. Então, qual é o protocolo da farmácia popular, da medicina popular, milenar? É retirar a casca da hemodina para utilizar a aloe vera babosa. A gente nunca utiliza a babosa e a aloe vera com a casca, porque além a questão da hemodina também é sensível à pele. Então, a hemodina, além de ter causado toxicidade e ter causado mutagenibilidade, ela também causa irritação à pele. Então, e foi também provado ali para aquele... Aí tem um outro paper, em que é um paper do Harold, eu acho, do Harold S. Freeman, em que ele faz o teste e naquele Keratine Sums, e realmente a hemodina também causa irritabilidade na pele. Isso a medicina popular sempre soube, então a gente sempre teve esse protocolo na medicina popular, que é retirar a casca da babosa para utilizá-la, porque ela tem sim potências de causar irritação na pele. Contudo, ela é usada, apesar dela causar mutagenibilidade, ela é usada no tratamento de diversos cânceres. Aí eu fui num paper em que é muito bom paper, essa publicação, é uma publicação de uma galera da Itália e da Turquia e do Chile, na utilização da hemodina em pacientes, né? E aí ele começa o paper, que é muito interessante, falando assim, medicina natural. Então, os 2 lados do facão, né? Os 2 lados desse facão, né? Então, trazendo aí, reportando os 2 lados da natureza, do uso da natureza, né? Na formulação do remédio. E ele fala, não tem como, né? Esse paper inicia falando, não tem como os remédios produzidos a partir de substâncias naturais são realmente muito melhores. Nenhum laboratório, por mais sofisticado que seja, consegue reproduzir um composto tão eficiente como os compostos naturais. Contudo, eles precisam ser estudados, ser elucidados, para entender suas vias de atuação. No caso da hemodina, ele é usado principalmente no tratamento de câncer, muito porque ele tem um efeito anti-inflamatório muito potente. E a galera que estuda, né, câncer,
dizem que uma das formas, né, o câncer, né, ele é a questão inflamatória do organismo. Então, a questão inflamatória de um organismo, né, é uma via do câncer prosperar, né? Então, se eu tenho uma infecção, uma inflamação crônica, ela pode vir a se tornar cancro. Então, eles vão estudar essa questão. Então, a Hemodina sendo aplicada, principalmente como anti-inflamatório em tratamento de diversos cânceres. Mas você vai ver o protocolo, ele fala assim, que o tratamento da Hemodina, eles estão fazendo nanoremédios, né, enfim, remédios tecnológicos a partir da Hemodina. Né? E o que é importante no protocolo, né, da Hemodina é o tempo de exposição desse paciente à Hemodina. Esse paciente também não pode ser super exposto à Hemodina, então eu tenho um tempo X. Esse tratamento ele não pode ser um tratamento prolongado, então ele é um tratamento curto que se faz com a Hemodina, extremamente eficiente, mas curto. Então ele tem um período e uma dose para ser aplicada nos pacientes. É um tratamento que está tendo bastante prosperidade nos tratamentos de cânceres, mas a questão que ele analisa ali, principalmente, é a exposição, o tempo de exposição do paciente a essa droga. Então, a gente vê, assim, um outro lado dessa moeda da Hemodina, onde ela é utilizada em tratamentos já com pacientes, né? Então, eles usam a Hemodina faz 30 anos, assim. A Hemodina é muito utilizada na medicina chinesa, popular chinesa. Então, a gente vai ter vários remédios compostos de Hemodina. Mas, já vê nesse paper, eu vou deixar o paper aí, é um paper bacana também para ler, quem quiser ler. É técnico, viu, gente? Todos esses papers são técnicos, assim, então... Mas quem quiser dar uma olhada é interessante também. Aí, bom, elucidamos. Eu assisti a palestra depois desse trabalho aí da Biocolor também. Tá todo mundo, assim, triste, né? Eu acho que a Biocolor investiu uma grana muito grande no cortinários sanguíneos para fazer corante. São corantes extremamente purificados, moleculares, eles não é o cogumelo seco ali que eles estão vendendo. Eles estão vendendo categorias de corante ou uma formulação de blend de corantes purificados, então não é a planta integral. A gente vai ter paper também sobre os processos mutagênicos e toxicológicos da planta inteira. Em diversos substratos ali também. Isso a gente tem uma publicação da Unicamp sobre isso, no começo do trabalho deles, em 2020. Eles não, por exemplo, o cortinário semissanguíneos, que é outra espécie, não apresentou toxicidade aguda. O que apresentou toxicidade aguda foi o cortinário sanguíneos. Acho que muito por causa da Hemodina. A Hemodina, sim, é uma molécula que ela é muito tóxica. E eles vão ter... E aí, nessa publicação, é uma publicação aqui que foi... Toxicidade aguda de corantes naturais efluentes no tingimento utilizando um organismo marinho, no Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. Então, a conclusão... Né, que precisa como uma alternativa ao corante sintético. E, por fim, eles estão analisando, era no início tudo, eles não acharam toxicidade nos semissanguíneos, mas acharam no cortinários sanguíneos. Então, esse foi o começo da história. Aí, eles jogaram essa questão, ó, que aí o efluente, né, eles perceberam que o efluente do tingimento de lã, de tecido de lã em viscose, tinha mais toxicidade do que o efluente gerado pelo tingimento só de viscose. Quando eu tinjo só a viscose, esse efluente, essa água que sobrou ali, só da viscose, vai ter mais... só da viscose tinha menos toxicidade que o efluente, que a água que sobrou do tingimento de um tecido que tem viscose e lã junto. A lã... Em outros estudos, a gente também repara isso, que a lã
ela é um tecido que traz toxicidade no efluente. Não sei se é por causa da molécula de enxofre dela, ou dessa, né, porque ela tem uma molécula de enxofre ali no meio, ou se por causa da própria degradação, ali, putrefação da lã, desse efluente que é muito proteinado também. Então eu tenho um efluente que tem uma quantidade grande de proteína, e proteínas, né, enzimas são proteínas, então elas podem ser um meio catalisantes ali, a gente tem que entender bem, né, esse meio de lã, porque ele é mais tóxico do que um meio de viscose. Isso é muito interessante. Então a gente vai ter outro paper também sobre isso, em que o cortinário semissanguíneos, e no outro paper, nem o cortinário sanguíneos, nem o não, era só dos semissanguíneos. Ele não era cortinário sanguíneos. É o semissanguíneos, ele não apresenta toxicidade, só os sanguíneos. Então você vê que de um cogumelo ou outro, da mesma família de cogumelo em espécies diferentes, a gente tem resultados também diferentes. Então, voltando ao comunicado da Unicamp, isso porque, né, a pesquisa analisou os efeitos toxicológicos dos corantes extraídos de um tipo de cogumelos vermelho chamado cortinários sanguíneos. Eles foram testados em 3 espécies aquáticas e o resultado mostrou que o uso desses corantes podem trazer prejuízos à saúde e até causar a morte dessas espécies. Foi isso que demonstrou o estudo? Não. O que demonstrou o estudo foi que a gente tem uma das moléculas são tóxicas, a hemodina. Isso a gente tinha uma literatura grande já sabendo disso, né? Inclusive é relatado no paper, né? Que a hemodina é muito testada. Então a gente tem, desses 3 corantes, a gente tem um corante que apresentou toxicidade. 2 corantes não apresentaram nem mutagenibilidade, nem toxicidade aguda. Então, os corantes analisados do cortinário sanguíneos são tóxicos? Não. Depende o corante dele. Depende qual a molécula. A molécula de hemodina, sim. A de dermocibina e de adermorubina, não. Então, temos aqui aquela coisa, né? Aquele mais ou menos, né? Sobre o comunicado. Né? Que não é bem assim. Então a gente já também tira esse negócio que foi tóxico, né? O cogumelo inteiro é tóxico, não é? Uma parte dele talvez é a parte maior desse cortinário sanguíneos, é a hemodina. Bom, não, né? Tudo bem, esse cogumelo, essa espécie que tem muita hemodina, ela se torna tóxica, porque a toxicidade da hemodina. A outra espécie, a semissanguínea, que talvez não tenha tanta hemodina, que tenha outros compostos, ela já não tem toxicidade. Então, quando a gente vira e fala assim, coloca corantes naturais, nem sempre, né? Mesmo no paper, né, da manchete, né, a capa da manchete do jornal fala riscos ocultos dos corantes naturais. Tese desmistifica a ideia que esses compostos são isentos de efeitos adversos para o corpo humano. Bom, gente, foi testado em corpo humano? Não. Foi testado em salmonela, a partir, eu acho que do teste Ames, né? Salmonela, não foi, eu acho que a Stellarity Cox não foi, lá Cox não foi, foi só, acho que a salmonela, porque só relatam salmonela, em hepatócitos de ratos, né? Então, ainda esse teste, isso. E depois a gente vai ter teste, sim, na área médica, tanto relatando a toxicidade da hemodina, ela é tóxica, porque ela é muito utilizada em fármacos. Então, a gente tem muita publicação importante, de revistas muito importantes também. E, né, hoje já é testado em pessoas a hemodina. Então, se sabe do seu efeito toxicológico, do seu efeito mutagênico. Contudo, é aplicado na indústria farmacêutica, né, para elaboração de diversos fármacos, alguns bem nanotecnológicos, inclusive. Então, desmistifiquei a ideia que esses compostos são isentos de efeitos adversos para o corpo humano. Então, né, é uma reportagem tendenciosa.
Porque um foi testado toxicológico, 2 não. Agora, também, outra coisa que parece inocente, não parece um comunicado de uma faculdade, gente. Todo mundo sabe que os organismos produzem toxicidade. Por exemplo, pinhão. A gente come pinhão, tudo, mas cachorro não pode comer pinhão. O cachorro de uma professora minha, da Renata, ela comeu um pinhão e foi parar no hospital. Deu uma toxicidade extremamente alta no cachorro, o pinhão. E a gente come pinhão, mas o cachorro... A mesma coisa existe para quem tem, vamos supor... Por quê? O que faz algo ser tóxico para um organismo e não ser tóxico, né? No caso, toxicidade não mutagenibilidade. Aí mutagenibilidade entra em outros parâmetros, né? A disponibilidade, por exemplo, a disponibilidade enzimática é um fator que vai determinar se um composto é tóxico ou não para um organismo. Por exemplo, para quem tem problema com leite, o que faz? Ingere a enzima e o leite. Para eu conseguir fazer biodegradar. A enzima é a responsável para a biodegradação da molécula. Então, por exemplo, o que faz a hemodina não ser tóxico para o corpo que tem hemodina? Porque ela tem contrapartes que biodegradam essa hemodina em peróxido, né? Porque vai usar lacases, né? Enzimas oxirredutases, então gera peróxidos e água. Então, esse corpo, né, suporta isso porque ele tem essa enzima que degrada essa molécula, e essa molécula não se bioacumula nesse corpo. Ela vai estar acumulada ali no trabalho, né, do corpo, no circular da vida. E não acumulada no músculo, numa célula, em que pode trazer mutagenibilidade ou pode trazer toxicidade, né? Então você tem a contraparte que chama enzima, que degrada essa molécula, né? Então, bom, voltando, isso é um bom estudo. Se não fosse o caso de uma molécula causar toxicidade, mutagenibilidade, ele é o fator determinante para não se usar ela industrialmente? Não. E com isso finalizamos nosso segundo episódio. Iremos ter mais outros episódios falando sobre esse assunto. Ainda tem muita coisa para a gente pensar junto, falar e criar esse chão aí forte. Muito obrigado para quem ficou até o final. Deixa seus recados, seu comentário, seu beijo para mim. Beijo, gente. Muito obrigado. Em breve, mais coisas sobre isso, muito mais. Beijão.